Hoje nós vamos continuar uma série de pregações bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar a felicidade encontrada na fome e sede de justiça. A felicidade encontrada na fome e sede de justiça. Quem já ouviu ou já assistiu, aliás, aquele filme A Procura da Felicidade, um filme baseado em fatos reais, que fala do Chris Gardner, que é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros, e apesar de todas as tentativas de manter a família unida, a esposa decide partir, e Chris agora é pai solteiro e precisa cuidar do seu filho Christopher, seu filho de apenas 5 anos. Então ele tenta usar a sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, que lhe dê um salário mais digno. Chris consegue uma vaga de estagiário em uma importante corretora de ações, mas não recebe salário pelos serviços prestados. Sua esperança é que, ao fim do programa de estágio, ele seja contratado e assim tenha um futuro promissor na empresa. Porém, seus problemas financeiros não podem esperar que isso aconteça, o que faz com que sejam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos, estações de trem, banheiros, e onde quer que consigam um refúgio à noite, mantendo a esperança de que dias melhores virão. Essa história é verdadeira. Quem assistiu o filme sabe que o final foi um final feliz. É um homem bem sucedido agora. Essa busca da felicidade, a procura da felicidade. Todos nós temos esse anseio de encontrar a felicidade. Como cristãos, temos uma outra visão, e é justamente nessa passagem que a gente vê a questão dessa felicidade. Na realidade, o início do Sermão do Monte nos mostra essa felicidade que o mundo busca e que nós temos a certeza de encontrá-la. Não precisamos ter aquela ansiedade de encontrá-la, já que nós já a temos. Há aflição, há ansiedade a respeito do estado do mundo e da ameaça diversas. Já fomos ensinados que devemos ser humildes de espírito, que precisamos chorar e também que devemos ser mansos. Vimos o pecado em nosso interior, e esse pecado que macula a perfeita criação do homem efetuado por Deus. O tempo todo estivemos preocupados com aquele terrível problema do ego, do homem interior. É ele que produz todas as nossas misérias. Ele é a causa última das guerras, quer entre indivíduos, quer entre nações. A obrigação do crente consiste em encarar a vida neste mundo à luz do Evangelho. Se cada ser humano soubesse o que quer dizer ter fome e sede de justiça, então esse problema seria prontamente solucionado. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Esse é o versículo que a gente vai analisar nesta noite. Mateus 5, verso 6. Nós lemos aí na direção do 6 até o 8, né? Ou foi o 9? Aliás, até o 11. Ok. Muito bem. Versículo 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar? Mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus,
grandioso Deus e Pai, somos gratos porque podemos chamá-lo de Pai. Somos teus filhos por adoção. Somos gratos pelo privilégio de poder fazer parte da tua família. Temos o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Senhor, que nos deu vida, e vida em abundância. Ajuda-nos, Senhor, a compreender mais a tua palavra. Que o teu Santo Espírito que reine em nossas vidas, que nos dá esta ligação, esta fé que nos une, que o Senhor esteja dando, Senhor, sabedoria, a tua graça se manifesta em nossas vidas, e venhamos a compreender a tua palavra, discerni-la e aplicá-la em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, nos dê a força necessária, não só para aprender, mas também para agir em nossas vidas. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Qual é a proposição o propósito dessa preleção? A busca da justiça é saciedade da fome e sede que nos deixa totalmente felizes. Vou repetir, a busca da justiça é saciedade da fome e sede que nos deixa totalmente felizes. Primeira coisa que nós vemos e que nós vamos discernir: você tem fome e sede? É a pergunta. É óbvio que é uma pergunta retórica. Você tem fome e sede? Quem gosta de ovos? A maioria das pessoas gosta. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam muito. Havia um homem muito pobre que decidiu ir para outro país e, no decorrer do tempo, ajuntou um dinheiro da passagem, pensando assim que iria ter uma vida melhor em outro país. Mas o dinheiro só deu para a passagem. Então pensou: como irei comer no decorrer desses 7 dias em alto mar? Então pegou dúzias de ovos, que daria para os 7 dias, até chegar ao destino certo, e os cozinharam e os levou no dia do embarque, passando assim a comer ovo no café da manhã, no almoço, no jantar, ficando assim durante 7 dias no convés do navio, sem usar qualquer área de lazer. Chegando ao destino, o navio aportou, e o comandante estava se despedindo da tripulação, quando reparou nesse homem pobre e lhe perguntou: o senhor viajou conosco nesses 7 dias? Respondeu o homem: sim, senhor. Disse o comandante: como não te vi nas dependências do navio, em nossos luxuosos restaurantes, comendo nossa saborosa comida, e não o vi nas áreas de lazer, desfrutando de tudo? Disse o homem: é porque não tive dinheiro para gastar, então me abstive de tudo e só comi ovos, fiquei só no convés. Disse o comandante: mas meu senhor, a tua passagem te dava o direito de tudo no navio. Isso é uma realidade nos nossos dias. Mesmo na vida cristã, nós temos tudo, mas muitas vezes nós não usufruímos de tudo que o Senhor nosso Deus nos oferece. O que está sucedendo no mundo? O que significa essas palavras: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? O que significa fome e sede? E como elas serão saciadas? Fome e sede expressam vividamente desejo. Todos querem ser felizes. Tudo quanto os homens fazem tem por alvo a felicidade. Esse é o motivo maior por detrás da ação e ambição, por detrás de todo o trabalho, esforço e empreendimento. De conformidade com as Escrituras, a felicidade nunca é algo
que deveríamos buscar diariamente. O nosso foco não deveria ser felicidade, esse é o problema. Isso acontece a muitos que estão fora da igreja. Isso acontece também a muitos que estão dentro da igreja. O que explica o prazer é a busca frenética da felicidade. Essa busca frenética é que explica o prazer. Essa busca se dá no trabalho e nas diversões. É um objetivo fixo, porém nunca encontram a felicidade por a colocarem acima da justiça, quanto à ordem da prioridade. Tal esforço está condenado ao fracasso mais miserável. Esta é a grande mensagem da Bíblia, da primeira até a última página. Aqueles que andam à procura somente da felicidade e da bênção, nem por isso se sentem felizes. Pessoas que passam a totalidade de suas vidas procurando por algo indefinível. São as que mais podem encontrar ao buscarem alguma espécie de felicidade e bênção. Então essas pessoas vão à igreja, de igreja em igreja, na perene esperança de obterem aquela coisa maravilhosa que procuram, aquela experiência que haverá de invadi-la de júbilo, que haverá de arrebatá-la de êxtase. Essas pessoas sabem que outros já receberam essas realidades espirituais. Às vezes a gente olha para alguém e diz: ai, como aquela pessoa é feliz, ai, como ela é bem-aventurada, como ela é bem agraciada, mas elas mesmas parecem incapazes de obtê-las. E assim cobiçam e procuram sempre com fome e sede, mas sem jamais acharem aquilo que tanto buscam. Não nos compete ter fome e sede de experiências, e nem se espera de nós tentarmos fome e sede de bênçãos. Fome e sede não são sensações passageiras. Fome espiritual assemelha-se à fome e à sede reais. Agora vamos entender, é algo que continua se intensificando e que deixa o indivíduo simplesmente desesperado, vai aumentando gradativamente. É algo que provoca sofrimento e agonia. O profeta Oséias disse que a justiça de Israel é como a nuvem da manhã. Parece por um instante, somente para desaparecer dentro de pouco tempo. Um reto caminho, conforme ele indicou, pelas suas palavras, lá em Oséias 6,3, diz: conhecemos, prossigamos em conhecer ao Senhor. A nossa visão correta de buscar a felicidade está no alvo que é o Senhor Jesus. E precisamos prosseguir em conhecê-lo. Ter fome e sede de justiça assemelha-se ao indivíduo que almeja atingir certa posição. Tal homem não descansa, nem pode ficar quieto, mas está sempre trabalhando e labutando. Ele pensa a respeito do seu alvo e sonha com o mesmo. A sua ambição é a paixão controladora de sua vida. Ora, ter fome e sede nesse texto assemelha-se a isso, assemelha-se ao indivíduo que tem a fome e sede da posição vantajosa que almeja. Também poderíamos comparar esse anelar à saudade que alguém sente por outrem. No amor sempre há grande fome e sede. O desejo mais forte daquele que ama é estar na companhia do ser amado. Se houver separação, este
entre os dois, aquele que ama não terá descanso enquanto não se verificar novamente essa união. Ter fome e sede de justiça é como o salmista que sintetizou perfeitamente tudo isso em uma sentença que se tornou clássica. Olha lá Salmos 42, versículo 1 e 2. Abre lá a sua Bíblia. O salmista, ele transformou essa palavra, esta frase, este versículo, em uma ideia ou em uma expressão clássica que conhecemos bem e precisamos absorvê-la como uma verdade absoluta em nossas vidas, porque o salmista ele faz uma comparação bem correta para a gente entender qual é a sede que nós devemos ter. Salmo 42, versículo 1 e 2 diz: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ter fome não é o bastante. É mister que eu esteja realmente morrendo de inanição. A inanição, aliás. Inanição é a palavra correta. Para que possa saber o que está no coração de Deus a meu respeito. E em seguida vem a declaração que exprime de forma perfeita a questão inteira. Em Lucas capítulo 15, versículo 16, mas ninguém lhe dava nada. Fala ali do filho pródigo que estava almejando por algo que ele precisava intensamente. É como quando o filho pródigo teve fome e ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas quando estava morrendo de inanição, ele voltou para o seu pai. Ele sabia que a sede ou a fome que ele tinha só poderia ser suprida pelo seu pai. Sim, essa é a questão inteira. Ter fome e sede, na verdade, significa estar desesperado, estar morrendo de inanição, sentir que a vida se esvai, perceber minha urgente necessidade de ajuda. É isso que a palavra está nos trazendo. É isso que nós podemos observar nessas poucas palavras do versículo 6. É isso que está profundamente intrínseca, uma verdade absoluta de valores inconfundíveis e inseparáveis do cristão. Podemos ver que ter fome e sede de justiça é como suspira a coça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma pelo Deus vivo. Ter fome e sede de justiça significa o desejo do homem de ser positivamente santo. Esse deve ser a fome, a sede, aquilo que mais anseia o homem, positivamente santo. É um homem que deseja exibir o fruto do Espírito em cada uma das suas ações. Essa deve ser a nossa sede e fome. Também a nossa sede e fome é de anelar, de desejar ser um novo homem em Cristo Jesus. É conhecer a Deus e desfrutar de companheirismo com Ele, andar com Deus Pai, com Deus Filho e com o Deus Espírito Santo em plena luz. João esclarece isso quando ele diz, ora, lá em 1 João 1,3, quando ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa comunhão, se nós não anelarmos, se nós não desejarmos de todo o nosso coração, estarmos na presença de Deus continuamente em nossa vida cristã,
nós não seremos saciados. Segundo lugar, você tem fome e sede de quê? De justiça. E a coisa mais importante que nos compete fazer é descobrir o significado do termo justiça, utilizado nessa bem-aventurança. Se quisermos ser verdadeiramente felizes e abençoados, então precisamos ter fome e sede de justiça. A felicidade e a bênção são coisas que Deus acrescenta àqueles que buscam justiça. E o que está envolvido nessa justiça? Não significa retidão geral, moralidade entre as nações. A justiça cristã não consiste somente nisso, sob hipótese alguma. Há pessoas que falam com eloquência a respeito dessa forma de justiça, mas que poucos conhecem o que seja justiça pessoal. Os homens podem mostrar-se eloquentes acerca de como certas nações ameaçam a paz mundial, violando os seus acordos. O Evangelho não se interessa nem um pouco com esse tipo de debate. Vamos entender esse vocábulo pelo vocábulo justiça. Vamos entender isso. O seu conceito é retidão, é muito mais profundo do que isso. Nessa passagem, a palavra justiça não significa meramente justificação, mas aqui seu significado é muito mais abrangente do que justificação. Primeiro podemos definir, pelo próprio contexto, a justiça, não somente a ideia de justificação, mas também o conceito de santificação. Então a justiça ela é completa. Em outras palavras, o anelo pela justiça, o anseio, a aspiração pela justiça, a atitude de quem tem fome e sede de justiça, em última análise, aponta para o desejo de receber libertação do pecado em todas as suas formas e em sua própria manifestação. Significa um anseio de ser livre do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. É o desejo de se estar bem com Deus. Todas as dificuldades que assediam o mundo atual devem-se ao fato que o homem não está bem com Deus, pois é a face do ser humano não estar bem com Deus que ele tem errado em tudo mais. Por que nós erramos em tantas coisas? Porque não estamos bem com Deus. Você deve ter o desejo de estar bem com Deus, de se desvencilhar do pecado, tendo tomado consciência de que quer dizer ser humilde de espírito e lamentar-se devido à presença do pecado íntimo. Você deve ser um homem que já percebeu que estava vivendo debaixo do controle de uma influência maligna que o dominava. Esse já notou que o Deus deste mundo havia cegado no que concerne a diversas realidades e agora anela por libertar-se dessa algema. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos uma vida cristã, na maioria das vezes, cuidando do nosso pecado. E acostumamos com isso. E estamos vivendo uma vida medíocre por causa disso. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E porque a gente acha que estamos de bem com Deus, cuidando de um pecado que está escondido no nosso coração, que só nós sabemos. São algemas que já foram quebradas, mas nós insistimos em estarmos com elas ainda. Deseja ver-se livre desse poder que o puxa para baixo a respeito de si mesmo. Aquela lei que opera nos seus membros
a qual Paulo fala lá em Romanos 7. Tal homem aspira a ser liberto do poder, da tirania e da servidão do pecado. Você já foi liberto? Você tem essa sede e essa fome de justiça, de estar liberto de todo o pecado? É óbvio, nós falamos isso pela manhã, que nós não nos libertaremos de todo o pecado, seria uma perfeição, ou teríamos que ter já o corpo glorificado. Não somos como algumas seitas ou alguns movimentos que acham que é possível você não pecar nesta vida. Mas nós sabemos que a diferença entre você lutar contra o pecado que está em sua vida é diferente daquele que você abraça o pecado e esconde o pecado dos outros e tenta esconder até de Deus. Não confessa o pecado a Deus nem ao seu irmão. E vive uma vida medíocre por causa disso. Essa passagem, como todas elas nas bem-aventuranças, dá a margem de falar constantemente sobre o pecado. E precisamos bater nessa tecla. A nossa vida é sofrida por causa do pecado. Morremos por causa do pecado. Envelhecemos por causa do pecado. E acima disso ainda, mesmo tendo recebido a manifestação do Espírito de Deus em nossa vida, e estando liberto do pecado para a condenação eterna, ainda estamos brincando com o pecado. As igrejas estão perdendo essa visão correta de pecado. Não se cuida mais, não se disciplina mais. Esse é um problema sério. Você tem que entender que você deve olhar para você mesmo e ter sede e fome de justiça. Terceiro lugar, qual é o resultado de você ser feliz em ter sede e fome de justiça? Você será farto? Você será saciado? Em último lugar, consideramos de passagem o que foi prometido às pessoas dotadas dessa virtude. Porque são felizes os que têm fome e sede de justiça. Eles serão fartos. Eles receberão aquilo que tanto desejam. O Evangelho todo está encerrado nessa ideia. Ninguém jamais ficará farto da justiça. Ninguém se sentirá jamais abençoado à parte de Deus. É com Deus que você será saciado. É com a intimidade com Deus. É com o relacionamento que você deve ter com o Senhor, nosso Deus, que você será saciado. Eu não posso viver uma vida medíocre, brincando com o pecado e fazendo com que as pessoas que estão em minha volta sofram também por causa desse pecado. Eles serão fartos. Eles receberão aquilo que tanto desejam. O Evangelho todo está encerrado nessa ideia. Ninguém jamais ficará farto da justiça. Ninguém se sentirá jamais abençoado da parte de Deus. Para que essa bênção seja obtida, toda a preparação que Ele requer é que você perceba o quanto necessita dEle e nada mais. Quando você e eu reconhecermos a nossa mais profunda necessidade, essa fome e esse padecer de inanição, essa morte que nos ameaça por dentro, então Deus haverá de satisfazê-la. Deus haverá de conceder-nos essa dádiva bendita. Venha a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37, que nos dá a segurança da salvação. Hoje pela manhã nós
estamos estudando sobre perseverança, santidade. E esquecemos que a salvação que nos foi outorgada é uma salvação que deve ser desenvolvida em santidade dia após dia. E devemos sempre lembrar a nós mesmos, o Evangelho tem que ser pregado todos os dias em nossa vida, porque esquecemos facilmente das coisas espirituais, das coisas lá do alto, e nos envolvemos com as coisas aqui da terra. Facilmente esquecemos dos valores eternos, facilmente esquecemos das coisas que vão nos levar à eternidade, porque essa vida é tão pequena em relação à eternidade. A irmã Gracionete, por exemplo, está desfrutando agora da eternidade. Logo, logo, num piscar de olhos, ela receberá um corpo glorificado. O tempo de Deus lá não é o nosso tempo. 1000 anos para Deus é um dia. Por que estamos tristes e abatidos? Nós não confiamos no Deus vivo. Você não confia no Deus vivo. Se nós confiássemos nesse Deus, que fez todas as coisas, que veio a este mundo e ficou como nós, que morreu por nós, ressuscitou por nós, e ressuscitará cada um de nós da mesma forma, seríamos diferentes. Seríamos fartos. Ora, essa é uma promessa absoluta. E assim, se você realmente tem fome e sede de justiça, então será satisfeito. O Espírito Santo começa a livrar-nos do poder e da vergonha do pecado, operando desde o nosso homem interior. Precisamos ter fome e sede dessa libertação, a fim de sermos soltos desse poder e livre da vergonha. Ora, se você tiver fome e sede desse livramento, sem dúvida haverá de obtê-lo. Virá o Espírito Santo e operará em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. O que é a palavra de Deus para você? Ela tem efeito? Você sabe que ela é verdade? Ela vai agir em sua vida quando você confiar nela. É o próprio Deus falando ao seu ouvido, ao seu coração. Cristo virá a você, passando a viver a sua vida em você, e na medida que Ele estiver em você, você será crescentemente libertado do poder do pecado e da sua vergonha. Você será capacitado a tornar-se mais que vencedor. Você receberá a força para resistir a Satanás e ele fugirá de você. Você se defenderá de todos os dardos inflamados do adversário e você sentirá o seu interior, aliás, no seu interior, que os seus pecados estarão sendo dissipados gradativamente. Seu fardo ficará leve, como de Cristo. Nessas verdades, percebe-se que o crente é alguém que, ao mesmo tempo em que tem fome e sede, também está sendo satisfeito. Isso é natural. A fome e sede, ela é constante, como você tem todos os dias, mas a própria palavra de Deus lhe dá a satisfação necessária para você suprir essa sede, essa fome. É interessante a gente ver sempre essa analogia de ler a leitura, de fazer a leitura da palavra e meditar nela, como você come todos os dias o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, pelo menos as 3 refeições que você faz.
É interessante como Pedro diz que precisamos da palavra como um leite espiritual. Todas essas analogias e essas comparações são plausíveis de você entender claramente na sua mente e absorver no seu coração e usar na sua vida. A palavra de Deus é muito clara e objetiva, ela é simples para a gente entendê-la. Eu não preciso me aprofundar tanto para saber dessas verdades absolutas, que é intrinsecamente habitada em nós. Chegamos a um determinado estágio de santificação, mas não descansamos nesse ponto pelo resto dos nossos dias. Ser farto pela busca da fome e sede lhe dará uma satisfação diária, mas não se encerrará até aquele dia em que o Senhor Jesus virá e dará o corpo que você necessita, um corpo glorificado para a eternidade. Antes vamos sendo transformados de glória em glória, até assumirmos nosso lugar no céu. Todos nós temos recebido de sua plenitude, a graça sobre graça, João 1,16. Você já se sente satisfeito? Você está sendo abençoado nesse sentido? Você sente fome e sede? Essas são as perguntas que realmente importam. É essa a promessa graciosa e gloriosa para todos os tais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque serão fartos. Você e eu temos essa condição. Você que já entregou sua vida a Cristo tem essa condição. Se tem uma visão diferente, a sua cosmovisão mudou. Você consegue enxergar essas verdades absolutas que antes você não conseguia enxergar. Você tinha dúvidas das coisas que te levam à eternidade. Você tem dúvida do que vai acontecer amanhã ou após a sua morte. Você tinha dúvida, mas agora você não deve mais ter dúvidas. Viver a vida cristã é um desafio constante na nossa vida, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, por causa do pecado. Ele nos leva para baixo, mas a diferença do pecado te levar para baixo é a diferença de você dissipar esse pecado com a fome e sede de justiça, com a pobreza de espírito, com a mansidão e com o choro em lágrimas pelo pecado, para você, quando estiver lá embaixo, em relação a Deus, Ele vai te pegar você e te levar para junto dEle, para a glória eterna, junto com Ele, eternamente. Amém.